Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês curtir esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube ele entende que é um vídeo relevante e ele entrega para mais pessoas aqui e mais pessoas conhecem o meu canal. E se você não é inscrito, se inscreve também aqui no meu canal, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Bom, vamos lá. O tema de hoje é como ser batizado no Espírito Santo. Gente, antes de tudo, né, eu quero falar que eu sirvo na intercessão da minha igreja e eu queria contar isso. Tem uma amiga minha na intercessão que ela não é batizada no Espírito Santo. E quando ela me falou isso, eu fiquei pensando, como que uma pessoa não é batizada no Espírito Santo? Mas assim, a gente tem que entender que o batismo com o Espírito Santo não é força humana. A gente não vai forçar. É uma obra própria de Deus, Ele que nos dá o batismo com o Espírito Santo. Mas como eu posso buscar esse batismo com o Espírito Santo? É isso que eu quero falar para vocês aqui. Em Lucas 11:3 diz assim, que nós precisamos pedir, né? Então, quando a gente pede com fé e desejo, a gente recebe o Espírito Santo, né? Então você precisa perseverar na busca. Em Atos 1:14 e Atos 2:1 também fala sobre a perseverança dos discípulos. Os discípulos eles perseveravam, eles buscavam, eles oravam para o batismo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar. Eu vou falar sobre a minha experiência. Hoje eu tenho 32 anos e eu lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu acho que por volta, eu não lembro muito bem, mas eu era bem novinha. Eu acho que por volta ali de uns 11, 12 anos, 13, até os 14, no máximo. Eu lembro que eu ficava indignada, porque todas as minhas amigas falavam no Espírito, eram batizadas no Espírito Santo, falavam em línguas e eu não. E eu ficava indignada, eu ficava triste. Tinha vigília na igreja e quando a gente ia pra vigília, o fogo pegava lá, o Pentecoste lá no meio do fogo, o pessoal pulando e eu não falava. Eu ficava muito triste, ficava muito triste. E aí eu lembro que tinha uma menina lá que ela falava assim, Deus vai te batizar, Deus vai te batizar, continua buscando porque Deus vai te batizar. E eu lembro, olha só como que eu era, né? Essa menina que falou que Deus ia me batizar, gente, ela não tinha uma vida totalmente em Deus, não tinha. Como ela era minha vizinha, eu sabia muito bem que ela tinha uma vida muito errada ali. Mas ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, não quer dizer, não é uma regra, a gente tem que ter uma vida santa. Mas, eu me questionava, porque não tinha entendimento naquela época. Eu falava, por que aquela pessoa que é totalmente errada, baseada no Espírito Santo, e eu que tô aqui, né? Mas eu também era totalmente errada, tá, gente? Mas na hora ali, né? Mas não é por isso, é por busca. Ela buscava o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que eu orava, eu pedia, até que um dia nós tínhamos uma vigília na nossa igreja, de tanto que eu tinha pedido. E assim, naquela época, eu não sei se ainda é hoje em dia, mas naquela época, o pastor falava assim pra gente, quem não é batizado no Espírito Santo fica dando glória, porque uma hora a língua embola e sai o batismo com o Espírito Santo. Aí era assim que ele falava. Então, todas as vezes que tinha oração, vigília, eu ficava glória. E nada. Até que um dia, mas eu também pedia pro Senhor, eu falava, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu buscava, ia nas vigílias, não sei o que e tal. Óbvio que naquela época é diferente de hoje, né? Hoje eu acho que eu seria batizada mais rápido por eu buscar mais intensamente. Naquela época eu buscava pouco, mas o Senhor é misericordioso. E eu lembro que eu fui numa vigília, e quando eu cheguei nessa vigília, fogo pegando lá, eu fiquei glória. Quando eu fui ver, minha língua embolou assim, saiu o batismo com o Espírito Santo, eu saí pulando, e ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fiquei tão feliz, sabe? Eu falei, graças a Deus, eu sou batizada com o Espírito Santo. Então, a gente tem que perseverar, né? Eu lembro que eu perseverei, eu orava, eu ia nos cultos, eu ficava glória, tudo que falava pra me fazer, eu fazia. E eu perseverava em oração, né? Não, a gente não tem que julgar pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas a pessoa que não foi batizada no Espírito Santo ainda, ela não buscou por isso, ela buscou pouco, ou nem buscou. Então a gente tem que buscar intensamente. Então, primeiramente de tudo, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Ora, faz uma campanha, jejua. Jejum, gente, é maravilhoso porque ele mata a nossa carne e ele fortalece o nosso espírito. Então faz um jejum falando, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E vai ali, perseverando na oração, no jejum, porque vai chegar uma hora que o Senhor pode te batizar no seu quarto. Não precisa ser na igreja, no seu quarto, na sua sala, na cozinha, no trabalho, porque você vai estar cheia, buscando o Senhor e o Espírito Santo ele vem. Então é assim que aconteceu comigo e
não sei, vai que você também possa colocar em prática aí falando glória, 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 glória. E chega uma hora que essa glória saiu, as línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, o fogo desce, né? Mas cada um tem a sua própria história, cada um tem o seu próprio caminho. Aqui eu estou contando a minha, que aconteceu dessa forma, mas eu sei que eu tive que buscar, pedir, clamar, e a gente tem que ter fé. Para a gente ser batizada com o Espírito Santo, nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não está agradando a Deus, por que você quer o batismo com o Espírito Santo? Então a gente tem que ter fé. Fé e desejo ardente, perseverar na busca, porque chega uma hora que vem, e é do nada. Eu lembro que eu ia para vigílias e eu não era batizada, até que chegou um momento que, tanto que eu fui na vigília buscando ali, orando e clamando, eu chorava, falava, Senhor, eu quero. E aí o Senhor acabou me batizando. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo como que você foi batizada com o Espírito Santo. Se você não foi ainda, comenta aqui embaixo, tá bom? É isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!